Vamos falar um pouquinho hoje sobre essa dúvida que muitos de nós temos, né? Não sei se é a sua dúvida, você pode participar aí conosco, falando, né? Respondendo aí essa pergunta, se é a sua dúvida também. Se você, quem sabe, já se deparou com essa dúvida, quem sabe hoje você já sabe o seu chamado, já sabe o seu propósito, já entende isso, mas outrora teve dúvida, fique à vontade aí para comentar, para compartilhar também a sua experiência. Vamos lá, então. Muitas vezes a gente se encontra, né, nessa situação de se perguntar qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, né? Às vezes a gente olha, quem sabe, para um irmão da nossa igreja, a gente vê, aquele irmão ali, ele tem o chamado para cantar, ele tem o chamado para tocar, ou ele tem o chamado para ministrar a palavra de Deus poderosamente, ou tem chamado para um ensino. A gente consegue detectar isso na vida de outras pessoas. Mas às vezes a gente acha dificuldade para entender o propósito de Deus para nossa própria vida. E é isso que nós vamos estar falando um pouquinho então nesta noite. Você já teve essa dúvida ou está passando por este momento de ter essa dúvida? Comente aí se você quiser participar. E para nós iniciar então, o que eu quero deixar claro é que nós precisamos entender que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele, né? Ele nos chama aí para servir a Ele, para ter intimidade com Ele, ou seja, para buscá-lo. Ele nos chama, Ele nos ofereceu aí o seu Filho, né? Deus nos ofereceu o seu Filho para que todo aquele que nele, né, no Filho, cresce, fosse salvo, recebesse a vida eterna. E nesse momento, então, em que a gente aceita Cristo, Ele nos convida a viver uma vida com Ele. Ele nos convida a viver, melhor dizendo, a caminhar com Ele, né? É a mesma coisa de que você, quem sabe, vai ir no centro da sua cidade e convidar alguém para ir junto contigo, né? É o que Deus ele faz conosco. Ele nos convida, Ele nos chama para caminhar junto com Ele, lado a lado, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor ele nos chama, a gente foi chamado para servir o Senhor, para ter um relacionamento com Ele e para viver uma vida santificada na presença dEle, tá? Nós precisamos entender isso, que o Senhor ele nos chama para viver uma vida de santidade, uma vida separada desse mundo, tá? Nós vamos ver lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que nos diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, tá? Nos abstendo somente nessa primeira parte, e ele nos chama para a santificação. A vontade de Deus é que a gente viva em santidade. Então, precisamos entender isso. É claro que há muitas outras coisas que o Senhor ele nos chama para fazer como cristãos, mas aqui citando uma delas, ele nos chama, o mais importante, para servir a Ele, para ter um relacionamento com Ele e para viver uma vida de santificação na presença dEle, amém? Glória a Deus. Nós vemos lá também em Tiago 1:27, né, que nos fala sobre a verdadeira religião, a religião pura para com Deus, que é o quê? Que é visitar os órfãos, né, as viúvas nas suas tribulações. E uma coisa muito interessante, e assim mesmo se guardar incontaminado. Glória a Deus. Então, reforça o que já falamos ali. Então, a religião pura, quando nós aceitamos ao Senhor, né, Ele quer o quê? Que nós sirva. Ele quer que nós venhamos viver para Ele, né, incontaminados deste mundo, se guardando incontaminado e servindo ao nosso próximo, né? Como diz ali, que a religião pura é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, né? É ajudar o necessitado, é olhar para o nosso próximo com amor, né? Com compaixão, tendo essa visão de que ele precisa de mim. É claro que a gente vai fazer estas coisas, ajudar o nosso próximo, conforme, né, a medida que a gente pode, né? Não podemos também extrapolar em querer fazer grandes coisas se não há condição para isso, né? Então, conforme ali a medida do possível que nós pudermos, então, nós vamos servir. O Senhor quer que nós sirva. Então,
resumidamente falando aí, né, a gente pode perceber que quando a gente aceita a Cristo, quando a gente se torna seguidor de Jesus, aleluias, nós já temos uma missão que é servir, que é alcançar o necessitado, suprir, então, na medida do possível, a necessidade do outro, olhar, né, para o próximo com um olhar compassivo, com um olhar amoroso, com afeto, realmente olhando para o seu próximo, sabendo que ele é teu irmão em Cristo, né, que o Senhor resgatou tanto você, né, quanto eu, quanto aquele que está ali do meu lado, passando, quem sabe, por alguma coisa em que eu possa ajudar. Então essa é a nossa primeira missão, viver em comunhão e santidade e servir, glória a Deus, viver em comunhão e santidade e servir. Então, entendendo isso, né, é uma coisa que a gente precisa levar para a nossa vida, né? Antes mesmo de você querer saber especificamente o porquê Deus chamou, aonde que o Senhor quer me usar, né? Em que área será que o Senhor quer me usar? Será que é para cantar? Será que é para pregar, para tocar? Antes disso, a gente tem que cumprir a primeira missão. A gente tem que cumprir essa que é essa missão aí, esse chamado universal, que é servir a Deus, que é ter intimidade com o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor e servir ao próximo. Servir ao próximo. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo aí, espero que os irmãos estejam entendendo. Amém? Glória a Deus. E, então, nós sabemos que nenhum de nós somos iguais. Nós não somos iguais, né? Uns têm um certo tipo de dom, outros têm outro dom. Alguns têm um certo tipo de chamado, outros têm um chamado para outra coisa, às vezes bem diferente. E nós sabemos, então, que cada um tem as suas particularidades. E sim, Deus nos chama de forma específica também, né? Não é porque o irmão prega que eu também vou pregar só porque nós servimos ao mesmo Deus, não. Às vezes, né, o irmão do lado prega e eu posso não pregar nada, não conseguir nem segurar o microfone em cima do púlpito. Por quê? Porque aquilo, quem sabe, não seja para mim, né? Então, nós podemos perceber que cada um de nós, Deus tem algo para nossa vida. Deus, ele tem um propósito específico, ele tem um chamado específico. E ele, no decorrer da nossa caminhada com ele vai nos revelando isso. Perdão. Então, no decorrer da caminhada, o Senhor, ele vai nos revelando, ele vai nos mostrando o que ele tem para a nossa vida. Amém? Você crê dessa forma também? Nós vemos lá em Efésios, deixa eu procurar aqui, lá em Efésios, capítulo 4, verso 11, que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ainda, Paulo diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, o Senhor, ele chama-nos especificamente para algumas tarefas, visando aperfeiçoar o corpo de Cristo, visando edificar o corpo de Cristo. Então, uma das coisas que nós precisamos, antes de querer saber o nosso chamado específico, precisamos entender para que ele serve. Para que o Senhor nos chamou para este propósito, né? Digamos assim que se o Senhor tem um chamado comigo na área da pregação, né? Ele quer me levar a diversos lugares pregar o evangelho. Enfim, ele me prometeu isso, ele falou que este é o propósito dele na minha vida. Eu preciso entender que isso tem um objetivo, que é edificar o corpo de Cristo, que é aperfeiçoar os santos, né? Que é melhorar o desempenho da obra de Deus. Então eu preciso entender o porquê que Deus me chama. Para que Deus me chama? Tá? Então, em Efésios ali nos mostra que Deus chamou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores, evangelistas, profetas, visando então o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Então, nesta passagem, a gente pode usar ela como um exemplo, né, de que realmente o Senhor, ele chama uns para
outros para e outros para, né? Então o Senhor, ele chama alguns em específico. Ele poderia, quem sabe, dizer que o Senhor concedeu todos para ser apóstolo, para ser mestre, para ser pastor, para ser evangelista. Podia ter dito isso. Mas o versículo nos deixa claro que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então, quer dizer que a cada um Deus deu algo diferente, né? É claro que nós vamos encontrar perfis de cristãos que têm um pouco de cada coisa, né? Eu tenho, por exemplo, o exemplo de um missionário. Tenho o exemplo do meu próprio pai, que foi missionário por alguns anos, e na obra missionária ele precisava ser tudo isso. Ele precisava ser o evangelista, ele precisava ser o profeta, ele precisava ser o pastor, o mestre, né? Ele precisava ali ser o diácono da igreja, o auxiliar, enfim, ele precisava ser tudo isso. Ele precisava muitas vezes ser o cantor, né? Então, nós vamos ver que algumas pessoas, sim, Deus vai dar, na medida que essa pessoa consegue dar conta, Deus vai dar, sim. Enquanto outros vão receber só uma coisa da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vendo aqui no livro de Efésios, a gente consegue entender, então, que cada um, sim, tem um chamado para alguma coisa. Deus nos chama em específico também. E aí vem, então, a questão. Né? Eu sei o chamado principal, né? Eu sei que eu devo buscar ter comunhão com o Senhor, servir ao Senhor, me guardar incontaminada deste mundo, incontaminado deste mundo. Eu sei que eu devo servir, que eu devo ir àqueles que estão necessitados, àqueles que precisam de ajuda. Mas e o chamado principal? E o propósito específico, melhor dizendo? Para que o Senhor me chamou? Para que eu sirvo? Né? Será que eu sirvo só para ficar sentada no banco, né? E para ir lá assistir os cultos e ir embora? Ou será que eu sirvo para estar lá tocando na igreja? Será que eu sirvo para pregar? Será que eu sirvo para cantar? Eis aí, então, essa dúvida, né? Onde o Senhor quer me usar em específico? Onde o Senhor quer que eu me aperfeiçoe mais? Glória a Deus. Então, vendo essas dúvidas, nós vamos deixar aqui, então, algumas dicas. Vamos ver algumas dicas de como a gente pode ter, pelo menos, um direcionamento para encontrar este propósito. Tá? Não são regras, mas é um pouquinho do caminho, uma ajuda, aleluia, para que a gente consiga encontrar o caminho. Mas antes disso, nós vamos ver 2 exemplos aqui. Eu deixei registrado 2 exemplos para nós ver 2 exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus em específico para algo. O primeiro deles que eu quero deixar é Davi. Nós vemos aí, ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 12, fala ali, o Senhor fala a Samuel que é Davi, né, que é para ele ungir ali. O Senhor direciona Samuel a quem ele vai ungir para ser rei. E este, então, é Davi, né? Nós vemos aí que nessa situação, né, Deus havia rejeitado Saul e ele viu em Davi, neste menino, né, chamado Davi, ele viu o rei. Ele encontrou o novo rei, alguém que ele precisava para pôr no lugar de Saul, que já não lhe agradava mais. E nós vemos, então, algo muito interessante e que deve servir para nós, que quando Jessé chegou na casa, melhor dizendo, Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu ali aqueles outros homens, os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samá. Ele viu estes moços tudo robustos, né? Ele viu aí estes moços fortes, valentes, com porte, com certeza, com porte muito bom aí de guerreiros, né? Nós vemos aí que Samuel, ele olha então para a aparência desses moços e ele fica pensando, tá aí o rei, né? Tá aí o homem em que eu procuro.
E é interessante que o Senhor ali, então, ele diz para Samuel que não, né? Que não era aquele ali. E Samuel, então, depois de ter passado todos os filhos de Jessé, como nós conhecemos, Samuel pergunta, não tem nenhum filho mais, né? E aí Jessé, então, lembra de Davi, Jessé lembra de Davi. E interessante que Davi não estava em casa. Davi estava no campo trabalhando. Acho muito interessante essa parte, que já serve como lição. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente nas nossas dicas de como aí entender, encontrar o propósito. Nós vamos ver que é uma parte muito importante. Davi foi encontrado trabalhando. Aleluias. Davi foi encontrado vivendo, tendo experiência, né? E nós vemos aí, então, o quão importante é que a gente esteja vivendo, que a gente não esteja parado enquanto tentamos entender o chamado de Deus na nossa vida. Então, o primeiro exemplo aí foi o exemplo de Davi, né? Que estava lá trabalhando, adquirindo experiências, né? Ele ainda não sabia do propósito de Deus na vida dele, né? Ao contrário do outro personagem que nós vamos falar, que Deus já falava para ele, apesar de ele não ter entendido, mas Deus já falava com ele. Davi, eu acredito que nem se passava pela cabeça dele de que ele um dia seria o rei de Israel. Mas o Senhor tinha esse propósito para a vida de Davi. E já quero deixar aqui de antemão, então, a importância, esse exemplo de Davi que estava trabalhando, estava adquirindo experiência, né, vivenciadas aí no campo, matando urso, matando leão, né? E nós vemos aí que, quem sabe, como é as coisas quando a gente olha pela ótica humana, né? Samuel ali estava olhando aqueles outros moços, tudo fortes, né? Quem sabe com porte de guerreiros e tudo mais. E para ele, aqueles ali seriam o ideal para ser rei. Mas quem sabe, aqueles homens com aquela postura toda não teriam as experiências que Davi tinha. Não saberiam agir como Davi, que aparentemente, quem sabe, não tinha um porte de rei, mas tinha experiência, tinha vivência, né? Não estava só em casa, ele tinha vivência, ele estava no campo, ele estava cuidando das ovelhas, ele estava lá guardando as ovelhas, né? Nós vemos que a palavra diz que ele matou urso, ele matou leão para livrar as ovelhas do seu pai. Olha o compromisso deste jovem no seu trabalho. E quem sabe esses moços lá que tinham boa aparência não teriam toda a coragem que Davi, né, tinha para governar. Então nós vemos aí o quão importante é adquirirmos experiências no meio da caminhada até que a gente consiga chegar no propósito aí em específico. Glória a Deus. E o outro exemplo que eu gostaria de deixar aqui é o exemplo de José, né? O que eu quero deixar é uma das formas em que Deus ele mostra, ele fala, né? José ali, ele tinha, né, um chamado para atuar no governo, né? O Senhor estava preparando ele, acredito que o Senhor estava preparando para que ele fosse o governador do Egito. E nós vemos então, né, que Deus ele já vinha mostrando ali em sonho o seu projeto para José, mas claro que José ainda não entendia, a ponto de ele ir lá e contar para os seus irmãos e os seus irmãos, né, fazer o que fizeram com ele. Mas, quando eu estava estudando esse tema, eu fiquei pensando também como seria se José tivesse compreendido os sonhos, né? Eu acredito que Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe o que a gente vai precisar passar no caminho para que a gente chegue até onde ele quer que nós estejamos. Então, se quem sabe José tivesse entendido, compreendido, tivesse lá falado para os seus irmãos, olha, eu tive um sonho, o Senhor vai me levantar para governar o Egito, e eu vou poder ajudar a nossa própria família. Quem sabe seus irmãos não teriam lhe vendido, né? Quem sabe todos teriam compreendido e não teria acontecido tudo que aconteceu para que José pudesse chegar lá no Egito e chegar onde Deus queria que ele chegasse. Então nós vemos aí este exemplo, né? De que José ali ele já vinha tendo sonhos, mas não compreendia ainda, mas tudo no momento certo aconteceu, né? José então foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Lá ele ganhou a confiança
né, do seu chefe, na qual ali ele teve um pouco de autoridade ali dentro da casa de Potifar. E depois, né, acabou sendo acusado ali de uma mentira, né, de algo que não aconteceu, foi para a prisão, e lá nós vemos, é interessante isso, lá nós vemos que na prisão ele também ganhou a confiança do carcereiro, né, que deixou ali que ele tomasse conta, ali de onde ele estava preso. E depois, então, né, ele foi visto através do seu dom, dos sonhos que ele conseguia interpretar, ele foi visto e foi colocado como o governador do Egito. Então temos aí esses dois exemplos, tá bom? E indo lá então para as nossas dicas, algumas dicas que possam nos ajudar a entender o nosso chamado, entender o nosso propósito. A primeira delas que eu coloquei aqui é a importância de a gente se conhecer, tá? A importância de nós conhecermos a nós mesmos. Ai, irmã Débora, o que tem a ver isso com eu descobrir o meu chamado? É muito importante, porque eu acredito que é bem provável que o que Deus quer que nós façamos já faz parte de nós, né? De alguma forma já está no nosso coração. De alguma forma já está ali. Às vezes a gente só não descobriu ainda completamente, mas de alguma forma já está em nós. E por que então é importante se conhecer? É claro que isso não é de uma hora para outra. Você não vai sair daqui agora, vai deitar e vai ficar pensando em como tu é, né? A gente vai se conhecendo no decorrer do tempo. Aí você pode pensar, mas como é que eu não me conheço, né? É eu mesmo. E às vezes a gente não se conhece, né? Faça esse exercício, pergunte para si mesmo quem eu sou e tente responder. Ou peça para alguém, me pergunta aí quem eu sou. Ou pergunte para alguém quem tu é, né? Quem é a Maria? Quem tu é, José? Para ver se essa pessoa vai saber responder. Às vezes a gente não sabe responder quem nós somos. E para entender o nosso propósito, o nosso chamado, é importante que a gente se conheça. Então, se quem sabe você ainda não se conhece, não faz esse tipo de exercício, faça. Faça a partir de hoje. Pare para prestar mais atenção na sua vida. Pare para pensar mais atenção em como você age em diversas situações. Pare para prestar atenção em como você resolve os problemas da vida. Pare para prestar atenção em como você serve o próximo, em como você serve na igreja, em como você serve a Deus, como que você olha para o teu próximo, como que você mesmo se vê, né? A gente precisa se conhecer, é muito importante que a gente se conheça para que a gente saiba quem a gente é, os gostos que a gente tem, né? As coisas que a gente se desenvolve bem. Às vezes não para prestar atenção, mas sempre há coisas que a gente se desenvolve melhor do que outras, né? E nem eu vou dizer no meu caso, hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais pra frente, mas hoje eu já entendo que o meu chamado é na área do louvor, é na área da música, mais precisamente voz, né? Mas tudo isso a gente precisa se conhecer. Então, comigo aconteceu o quê? Que através de ir participando de diversas coisas da igreja, né? É dica que a gente vai ver mais pra frente, mas já adiantando, através de participar das coisas da igreja, de quando tem uma oportunidade de pregar, quando tem uma oportunidade de cantar, se envolver nas coisas da igreja, eu fui descobrindo e achando o meu talento, né? Porque Deus nos usa através do nosso talento também, aquilo que Ele nos dá. Fui achando o meu talento, fui encontrando o lugar onde eu sinto que eu mais sirvo. E hoje, para mim, é a área da música, né? Contanto que hoje, aqui na área, eu trabalho na regência da juventude, né? Cantamos aí solo também, cantamos com os irmãos da igreja. Então é a área que, na verdade, eu mais trabalho, porque já entendi que é o meu chamado. É aí que o Senhor, Ele quer me usar. E claro que eu, desde o ventre da minha mãe, né? Pelo que ela me conta, Deus já havia falado que eu iria, né, cantar, eu ia ser uma pessoa que iria louvar ao Senhor. Então, por isso que é importante a gente se conhecer, né? Às vezes a gente faz de tudo, mas não sabe o que eu gosto mais, né? Não sei o que eu gosto mais, não sei o que eu me destaco mais, o que eu me desenvolvo melhor, né? Então é muito importante essa primeira dica, então. Se conheça
E pontue os seus talentos, tá? Pontue seus talentos. Né? Quem sabe, eu na área do louvor eu até me destaco bem. Não precisa ficar com medo de pensar, não, mas eu tô sendo soberba, não, gente. É hipocrisia a gente não reconhecer aquilo que a gente faz bem. Né? Se você prega, se você sabe, reconhece que tem uma desenvoltura na pregação, pontue isso. Para pregar eu me saio bem. Né? Isso não é a gente querer se achar, não. Mas quem sabe você se sai bem no louvor, pontue isso. Eu me saio bem no louvor, eu consigo pegar notas bem fácil. Ou se, quem sabe, você toca bem, eu tenho uma aptidão muito boa para o violão, para o teclado, para a bateria. Pontue os seus talentos. Quem sabe você não se vê em cima de um púlpito, não consegue ir lá e pegar o microfone para cantar, fica nervoso, treme, né, para ir cantar, para ir pregar, não consegue. Mas quem sabe na rua, conversando com as pessoas, você se sai muito bem. Você consegue conversar, você consegue evangelizar, né? Quem sabe não serve para estar lá no púlpito, mas serve para estar nos hospitais, para estar ouvindo as pessoas na rua, numa parada de ônibus, numa praça, né? E quem sabe tá aí o seu chamado. Então pontue tudo isso. Anote, não necessariamente precise pegar um papel, mas pare para pensar um pouco quais as coisas que eu faço bem. Quais as coisas que eu me destaco melhor, né? Quais são os meus talentos? O que Deus colocou na minha mão para fazer? Faça esse exercício aí, então, e vai ser uma das formas que você vai conseguir aí ir entendendo o seu chamado. A segunda dica que eu quero dar aqui, deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Glória a Deus. A segunda dica é muito, muito importante, que entender Deus. Aleluias, precisamos entender Deus, amém? Glória a Deus, aleluias. Então, eu acredito que é uma das dicas primordiais, tá? Primordiais, então, entender Deus. Através do quê? Através da palavra. Né? Por isso que nós vemos ali que o chamado principal de Deus, que nós vamos ter um relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Como que nós vamos ter esse relacionamento? Meditando na palavra, tirando tempo na presença do Senhor, enfim, orando, né? Falando com o Senhor, conversando com o Senhor. É a forma de nós entendermos Deus, é a forma de nós descobrirmos o que Ele quer, qual a vontade dEle. Nós conseguimos, então, através da palavra do Senhor, conhecê-lo, né? Entender o que agrada a Ele, o que não agrada, tá? E entendendo, tendo em mente isso agrada a Deus, isso não agrada, a gente consegue distinguir o que no nosso chamado, né? Nessa descoberta de entender o nosso chamado, a gente consegue aí ir tirando aquilo que a gente sabe que não agrada ao Senhor, né? Então, esse segundo ponto, entender Deus, procure estar na palavra do Senhor, né? Procure meditar na palavra do Senhor, procure ter essa comunhão, procure estar em oração, até mesmo por esse objetivo em específico. É importante que no meio de tudo isso a gente esteja orando, né? Eu estou no momento da minha vida que eu tô procurando entender o que Deus quer comigo, qual o propósito específico do Senhor na minha vida. Ore, não podes deixar de orar. Tens que orar, tem que buscar Deus. Deus me mostra, me revela, me direciona. A gente precisa fazer esse tipo de oração para que o Senhor ele venha nos direcionar naquilo que Ele quer, né? No caminho que Ele quer que a gente trilhe até chegar onde Ele preparou. Então, primeiro ponto aí, se conheça, pontue os seus talentos. Segundo ponto, entenda Deus e tenha aí, então, essa intimidade de orar, de buscar, de clamar ao Senhor, né? Para conhecer Ele, para entender o que Ele tem para a sua vida, né? E lembrando aí que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Então, o que Ele tem para a tua vida, né? Não vai aí fugir dessas características, tá bom? Então, aquilo, quem sabe você está fazendo algo que não tem sido bom, né? Às vezes, até é a coisa certa, mas não é
o momento de fazer, não é bom que você faça, né? Então não está se enquadrando no bom, no agradável, no perfeito. Tá? Então busque aí a vontade do Senhor dentro destas características. Amém? E vamos para o nosso último ponto, então, que é assim, ó, um ponto extraordinário, tá? Extraordinário, que é servir, tá? Então você precisa entender que você precisa fazer alguma coisa. Eu quero encontrar o meu chamado, mas eu não faço nada. Eu quero descobrir onde Deus quer me usar, mas eu me conformo em ir para a igreja nos dias de culto, né? Vou lá no culto, dobro meu joelho, faço aquela oraçãozinha de pipoca, né? Chego lá, dobro o joelho, já levanto, escuto o culto, até recebo ali a palavra e vou embora. Depois só no outro culto, isso 2 vezes, 3 vezes na semana, quando eu vou todos os cultos que tem na semana. Então, dessa forma, é com certeza que nós não vamos encontrar o nosso propósito, nós não vamos entender a vontade do Senhor se nós fizermos dessa forma. Então, este ponto é incrível, é preciso que ele esteja na nossa vida. Faça alguma coisa. Lembra de Davi? Né? Davi, ele não estava parado. Ele estava trabalhando, ele estava adquirindo experiência. E quando chegou o momento certo, o Senhor revelou o que ele tinha para a vida de Davi, tá? Então, a gente não vai descobrir nosso chamado aí estando parado, né? É impossível nós descobrir o que o Senhor tem para nossa vida estando parado. Então aí, né, uma forma de nós encontrar o nosso chamado, de você encontrar o seu chamado, o seu propósito, é se envolver, gente. Se envolva nas atividades, né? Onde houver aí espaço, entra, né? Onde tiver espaço aí para você participar, entre, tenha experiências, adquira experiência. Assim, né, a gente consegue descobrir os nossos talentos, né? Os nossos gostos, né? E claro, sempre em oração aí para que a resposta certa ela venha do Senhor. Mas a gente precisa se envolver, né? Então, se por exemplo na igreja tem evangelismo, né? Vai para o evangelismo. Nem sempre. O que acontece? Porque a importância de participar de tudo em que houver oportunidade. Porque a gente vai conseguindo discernir aonde a gente se encaixa, né? Então, muitas vezes, né, a gente pensa, não, vou fazer só aquilo que eu gosto, eu só gosto de cantar. E eu vou ficar só na parte do louvor ali e deu. Não é assim, né? Você precisa se envolver em tudo que puder, né? A gente precisa entender que a gente não vai atuar só naquilo que a gente quer, naquilo que a gente gosta. O Senhor nos chamou para proclamar o evangelho e há várias formas de proclamar o evangelho. A gente precisa, então, entender que temos que se envolver em tudo que a gente puder. Só que sim, vai ter áreas que a gente se desenvolve melhor do que outras. Então, por exemplo, se tem evangelismo na igreja, vá e veja como é que você se sai, né? Se tem área do louvor na igreja, tem, quem sabe, um conjunto de louvor, entra para o conjunto. Ou esteja ali com os irmãos, né? Você gosta de instrumento, vai para o ensaio da música. Se você, quem sabe, né, tem na sua igreja Me perdi um pouquinho aqui. A escola bíblica, né? Tem escola bíblica. Participa da escola bíblica. Além de você aprender, quem sabe você vai descobrir lá que você tem chamado para ser um professor de escola bíblica também, né? Tem campanha, né? Tem campanhas evangelísticas, campanha na tenda, campanha na praça. Vá! Quem sabe você vai descobrir que o teu chamado, às vezes, não é estar lá dentro do templo, da sede, né, da congregação lá, pregando e cantando, mas teu chamado é para estar nas praças, louvando, falando do amor de Cristo. Quem sabe teu chamado é para estar evangelizando nas sinaleiras. Então é muito importante que a gente se envolva no meio deste processo de encontrar o nosso propósito, desse processo de encontrar o nosso chamado. É importante que a gente se envolva em tudo. E é uma das formas em que a gente vai se encontrar, né? Voltando para o exemplo de mim mesma, é claro que eu não trabalho só com a área do louvor na igreja, eu trabalho, né, faço um pouco de cada coisa, a gente acaba se envolvendo, né?
E eu, como filha de pastor, e né, de missionário, como meu pai foi, teve igrejas em que não tinha membros, né? Então eu já tive a oportunidade de liderar a juventude, né? Por quê? Porque não tinha outros membros, não tinha alguém para ser líder. Então eu mesmo ia lá e fazia a consagração com os jovens que tinha, né? Eu mesmo ia lá e regia o coral. Então eu tive a oportunidade de liderar um pouquinho de jovens, eu tive a oportunidade de reger o coral, tive a oportunidade de dar aula para as crianças, tive a oportunidade, é algo que eu trabalho um pouco mais hoje na área da comunicação, tirar as fotos dos eventos da igreja, fazer os banners dos eventos da igreja, fui me envolvendo em um pouquinho de cada coisa e, claro, hoje, como eu disse, eu vejo que o meu chamado é na área do louvor, né? É na área da música aí, mas a gente continua fazendo as outras coisas. Se eu for dizer pra você que eu gosto maravilhosamente de pregar, vou estar mentindo, né? Mas prego. Quando tem a oportunidade, quando entra na escala, a gente vai lá e na medida da nossa fé, da nossa capacidade que Deus nos dá, a gente vai lá e prega a palavra. Mas se me perguntar, irmã Débora, qual tu prefere pregar ou cantar? Eu vou dizer que eu prefiro cantar. Por quê? Porque é a área que eu me encontro mais. Só que, claro, não deixando de fazer as outras, né? Então nós vimos aí 3 pontinhos muito importantes que nos ajudam então a descobrir o nosso propósito, descobrir aquilo que Deus tem para nossa vida. E recapitulando então, o primeiro deles ali que eu pontuei é se conhecer, né? Pontuar os seus talentos, a gente precisa descobrir quem nós somos, onde a gente se encaixa, o que a gente faz bem, né? Segundo ponto, então, conhecer Deus, entender a vontade de Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele se agrada, o que não se agrada. E o outro ponto, então, servir, fazer alguma coisa, ou seja, viva, né? Como disse aí, tem as oportunidades na igreja, vá, pegue e abrace essas oportunidades. Tem escola bíblica, vá para a escola bíblica. Tem evangelismo, vai para o evangelismo. Tem campanha na tenda, vai para a campanha na tenda. E assim você vai descobrindo onde se encaixa, e claro, vinculado à oração, vinculado nesse entender, nesse propósito de entender Deus, orando, jejuando, clamando por esse objetivo em específico. Eu creio que a gente vai vivendo, experimentando cada coisa e orando, buscando a Deus em algum momento ali da nossa vida. O Senhor, ele direciona, é aqui que eu te quero, né? É aqui mais especificamente que eu quero que tu se dedique, né? Quem sabe aí alguns, né, Deus vai falar, é na área do louvor que eu quero te usar, não que ele não vá usar na pregação, no evangelismo, né, mas é na área do louvor que eu quero que tu te empenhe mais, que tu ensaie, que tu busque a minha presença para mim derramar da tua unção sobre a tua vida, né, quem sabe Deus vai dizer, é na área da palavra que eu quero te usar, então estuda a palavra, né, e Deus ali, ele vai direcionando conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai vivendo, o Senhor vai direcionando o nosso chamado, o nosso propósito, amém? E, então, nem sempre, assim, Deus vai falar de forma externa, né? Como diz comigo, Deus falou, sim, de forma externa, Deus já usou vasos para falar, para entregar para mim aquilo que Ele tem de propósito para mim, para minha vida, em específico, a forma que Ele quer me usar, onde Ele quer me levar, né? Deus falou externamente, que eu digo usando o profeta, mas nem sempre Deus vai falar assim, nem sempre Deus vai mandar um profeta te falar, nem sempre Deus vai te dar um sonho. Alguns Deus pode mostrar o propósito dessa forma. Deus tem seus meios de agir, de trabalhar, de falar conosco, mas a gente não pode se apegar a isso. Quem sabe muitos estão há 10 anos, 30 anos na igreja esperando Deus usar alguém para vir falar o que é para ele fazer. Você vai morrer, quem sabe, e Deus não vai poder cumprir na tua vida porque, né, você não abriu para que ele pudesse falar de outra forma, mais intimamente. Então, às vezes, realmente, Deus, ele vai falar conosco ali na nossa intimidade com ele. Quem sabe Deus não vai usar um profeta, mas na oração, no momento de oração dentro do seu quarto, Deus, ele derrama ali uma unção e revela o seu propósito para ti, né? Então, nós precisamos cultivar isso. E não se apegar, né? Não se apegar a eu preciso de um profeta para ouvir Deus, eu preciso de um sonho para ouvir Deus, eu preciso de uma visão para ouvir Deus.
Não se apegue a isso. Mas lembre-se que às vezes nos momentos mais simples, aquele momento de oração, aquele momento que você está realmente jogado aos pés do Senhor, quando vê, né, ali ele então abre as comportas do céu, lhe mostrando, né, lhe mostrando o seu propósito. E eu gostaria de pontuar aqui para nós concluirmos, gostaria de pontuar aqui as diversas áreas que Deus pode nos usar, tá? Então, hoje em dia, às vezes, a gente fica preso nas principais, melhor dizendo, formulando a resposta. A gente acaba se apegando àquelas que a gente mais vê, que é o quê? O músico, né? Seja na área do instrumento, né? Quanto na área da regência, do louvor, do canto em si. Às vezes a gente, né, pensa, não, ou é músico, ou é para pregar, ou é para dar escola bíblica, né? Às vezes a gente apega nessas que a gente vê mais, que querendo ou não são mais visíveis, né? Às vezes a gente se apega nessa aí, mas há diversas áreas que às vezes Deus, ele quer nos usar, né? Às vezes tem pessoas que não dá certo botar num púlpito para pregar. A pessoa se enrola, a pessoa, enfim, fica no nervosismo ou realmente assim não tem aptidão para aquilo, não consegue explanar uma mensagem ali em cima do púlpito. Mas esta mesma pessoa que em cima do púlpito, na igreja, não consegue pregar, ela consegue conversar com um doente lá dentro do hospital, consegue ali numa conversa falar de Jesus. E às vezes a gente, que quem sabe prega, a gente até olha pra essa pessoa e pensa, bah, mas essa pessoa diz que não prega, mas olha o jeito que ela tá pregando pra esse doente. Olha o jeito que ela tá pregando pra essa pessoa aí que tá no evangelismo, né? E então, nem sempre o propósito de Deus é que a gente esteja em cima do púlpito, que a gente esteja lá nas quatro paredes da igreja. Às vezes o propósito de Deus vai ser lá na rua, lá dentro dos hospitais, lá dentro dos presídios. Usando esse exemplo do presídio, é um lugar que não é para qualquer um entrar. Eu já tive a oportunidade também de entrar junto com meu pai, fazer culto no presídio, e eu sei que não é algo que é para qualquer um, né? Contanto que a gente mudou de cidade, nesta nova cidade eu não fiz questão de entrar com ele, porque eu sei que não é para qualquer um, né, entrar lá. Então, às vezes, até mesmo um pastor que prega ali, que ensina e que, enfim, que conduz as ovelhas, ele não tem chamado para entrar dentro de um presídio, né? Então, nós vemos que há chamados específicos. Então, algumas áreas aí que Deus pode nos usar. Nos hospitais, como já disse, às vezes a pessoa na igreja não consegue pregar, não consegue pegar o microfone, mas lá no hospital ela consegue desenrolar muito bem uma conversa, ela consegue muito bem orar, fazer o convite, falar do amor de Jesus, né? Por exemplo, num evangelismo, nem todo mundo se destaca num evangelismo, né? Tem pessoas que no evangelismo não conseguem nem falar com a pessoa, digamos aquele evangelismo de porta em porta, a pessoa até às vezes nem participa do evangelismo na igreja porque não consegue falar, né? E nós vemos então que isso não é para todo mundo, né? Não é todos que vão conseguir ter essa aptidão de ir lá e conversar com a pessoa e convidar, ser dinâmico como tem que ser para fazer um evangelismo. Então Deus pode usar, às vezes não é lá dentro da igreja, mas é na rua, no evangelismo, num hospital, num presídio, num asilo, enfim, lidando com pessoas, né? Lidando com pessoas aí. Outra forma que Deus pode ter um propósito na vida de uma pessoa é, por exemplo, um porteiro. Tem pessoas que não conseguem. A gente sabe que o porteiro, aquele irmão que fica ali na porta, ele não fica por acaso. A missão dele é proteger a igreja. A missão dele é cuidar. Digamos que aparecer ali alguém bêbado, a missão dele é cuidar para que essa pessoa não faça bagunça, é cuidar para que essa pessoa não cause danos para alguém lá dentro ou ali fora mesmo, quem sabe tá os carros ali. A missão do porteiro é ser o guardião, é cuidar para que nada venha interferir o que está acontecendo lá dentro. Então, às vezes, não é qualquer um, né, que vai poder cuidar de uma porta. Eu acho muito interessante algo que aconteceu uma vez, né, era feita escalas para os irmãos que iam cuidar da porta e a gente tinha costume de botar jovens a cuidar da porta. E o pastor proibiu de que botasse a juventude,
Por quê? Porque ele sabia que se entrasse ali um bêbado, se entrasse alguém drogado, né? Principalmente quando é igreja, assim, no meio de vilas, né? Onde há alto índice de criminalidade, de drogadição, um jovem não ia saber se portar, né? Às vezes o jovem não ia conseguir conter. Da mesma forma que um outro irmão mais, quem sabe, mais sério, mais até fisicamente mais alto, mais forte, conseguiria conter. Então, às vezes, a pessoa não prega, a pessoa não canta, a pessoa não toca, mas ela tem uma aptidão para cuidar da porta, ela tem uma aptidão, uma seriedade ali para estar protegendo a igreja, recebe bem as pessoas, e às vezes o chamado dela vai ser aí. E um erro que a gente comete muito é de, muitas vezes, né, diminuir aqueles que não estão em cima do púlpito. E é um erro realmente a gente fazer isso, né? Então, é uma das formas de Deus usar. Quem sabe você não se encontra em nada. Eu não sei cantar, irmã. Eu não sei pregar. Eu nem subo no púlpito, nem ganho oportunidade. Eu tenho vergonha de, quem sabe, ir lá fazer alguma coisa lá em cima, com medo de errar, mas cuidar da porta você consegue. Eu evangelizar na rua você consegue. Ou quem sabe você não faz nada dessas coisas, não cuida de uma porta, não consegue fazer nada no púlpito, mas para cuidar da beleza da igreja você é incrível. Você pode sim, irmã, meu chamado pode ser cuidar da limpeza da igreja, cuidar da aparência da igreja. Claro que pode, por que que não? Você está fazendo isso para o reino de Deus. Para quê? Para que nos cultos as pessoas cheguem, os irmãos cheguem, os visitantes cheguem, a igreja esteja bem limpa, esteja bem organizada, tudo alinhadinho, tudo cheirosinho. Quem sabe você não consegue fazer nada dessas atividades. Perdão mais uma vez. Quem sabe você não consegue fazer nada dessas atividades que as pessoas te veem, mas você conhece dicas de como tirar mofo, você conhece dicas de tirar mancha, você sabe cuidar muito bem de uma limpeza e você pode servir a Deus, você pode viver por esse propósito. Eu não faço nada lá na hora do culto, mas o antes eu vou cuidar. E vai lá e serve dessa forma. Cuida bem da igreja, cuida bem do pátio da igreja, né? Irmãos que, quem sabe, às vezes não consegue fazer outra coisa, mas sabe cortar grama, sabe, enfim, trabalhar com manutenções, sirva dessa forma. Quem sabe é para isso que o Senhor te chamou, né? Outra forma também é ajudar financeiramente. Aqui, por exemplo, na área Soledade, nós temos o exemplo de uma pessoa que congregava conosco e que o irmão, assim, não fazia nada assim, não era de cantar, de pregar, essas coisas assim em cima do púlpito, né? Mas ele tinha condição financeira e ele tinha o prazer de ajudar. Então, às vezes, né, às vezes você não tem essa aptidão, porque a gente sabe o que a gente consegue e não consegue fazer. Então, às vezes, quem sabe você aí tá pensando, eu não sei, não consigo cantar, não consigo pregar, eu não sou muito de falar, eu sou tímido demais para falar no púlpito, eu sou tímido demais para evangelizar, para falar com alguém, mas quem sabe Deus te deu uma graça tão grande de administrar bem a empresa, né? Deus te deu uma graça tão grande de ter um bom negócio e esse negócio surtir bem. E esse pode ser o teu chamado, você ajudar alguém fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer, né? Quantas pessoas aí que são muito bem de vida, para honra e glória do Senhor, servem ao Senhor, às vezes a gente não vê essas pessoas lá pregando, não vê essas pessoas cantando ou tocando ou fazendo alguma coisa que dê para ver, mas essa pessoa ajuda a obra missionária. Essa pessoa ajuda o pastor chegar lá no interior que precisa ir. Essa pessoa ajuda o pastor ir lá fazer uma visita. Como? Abençoando com a gasolina, né? Ofertando. Enfim, ajuda ofertando numa necessidade da igreja. Quantas pessoas são assim? Que às vezes a gente não vê elas, né? Nos nossos olhos humanos a gente não vê essas pessoas. Mas por trás elas estão ajudando a manter a obra do Senhor financeiramente. A gente sabe que a obra, não que ela pare, mas vai mais devagar,
quando falta a finança, porque hoje tudo precisa de dinheiro, né? Para pagar um aluguel para lugares que não tem uma igreja própria, precisa de verba. Para gasolina para ir no interior, para ir de uma cidade para outra, precisa de verba. Para deixar as luzes acesas, cuidar da manutenção do templo, tudo isso precisa de verba. Então, muitas vezes a pessoa ela não faz nada dentro da igreja, mas lá nos bastidores ela oferta, ela é fiel no seu dízimo, surgiu uma necessidade, ela vai e alcança. Quem sabe, né? Não faz nada lá que esteja em evidência, mas Deus deu graça para se administrar muito bem financeiramente. Deus abençoa essa pessoa financeiramente e ela pode servir dessa forma. Então você pode ver que há várias formas de nós servirmos ao Senhor, de nós termos um propósito, um chamado na nossa vida, diversas áreas o Senhor pode nos usar. Então não fique triste aí, quem sabe você, irmão, eu tenho voz ruim para cantar, eu até gosto de cantar, mas a minha voz não é muito boa. Ou até gosto, né, de falar da palavra, mas lá em cima eu me enrolo tudo, eu me perco, eu não consigo pregar. Não fique desta forma. Quem sabe não é para te estar lá em cima do púlpito, mas é para te estar dentro do hospital falando do amor de Cristo. Quem sabe não é para te estar lá em cima do púlpito, mas Deus te quer nas ruas, na praça, lá onde às vezes tem drogados. Deus quer que tu vá lá e converse com essa pessoa. Que não é quando a gente faz esse tipo de evangelismo, não é uma coisa igual na igreja, aquela formalidade, né, a gente ter ética lá em cima do púlpito, não, é uma conversa de igual para igual, é chegar ali, boa noite, né, e conversar e ouvir a pessoa, né, ter esse bom ouvido de ouvir, de receber, de captar tudo, dar uma palavra de ânimo, né, então aí há diversas formas que o Senhor pode estar te chamando. O que você tem que fazer, então, é atentar para a vontade de Deus. E de que forma? Se conhecendo, né? Você precisa entender, eu sei que eu sou tímida, né? Eu sei que em cima do púlpito eu não consigo, porque, né, eu sou muito fechado, mas eu sei fazer tal coisa. E eu vou, então, quem sabe é nisso que Deus ele quer trabalhar, ele quer te usar e ele quer realizar o seu propósito e o seu projeto na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, aí está algumas dicas de como você se encontrar o seu propósito, o seu chamado na presença do Senhor. O que importa é que nós não fiquemos parados. Tá? O que importa é que você não fique parado, você não fique parada, que você seja como Davi, esteja trabalhando, para que no momento certo, quando o Senhor vier e realmente derramar sobre ti o propósito específico que Ele tem na sua vida, você esteja experiência, você esteja trabalhando, você esteja adquirindo, né, conhecimento, entendimento para poder exercer melhor o propósito de Deus na sua vida. Amém?